Bem, então dou início então a este evento, Miguel. Força. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, e sejam muito bem-vindos à nossa sessão de hoje. É um prazer fazer a abertura deste evento e recebê-los hoje, dia 15 de outubro de 2024, para esta discussão sobre o mercado de fundos de investimento no Brasil e na Europa, semelhanças e diferenças, desafios e oportunidades. Este é o oitavo evento organizado pelo Comitê CFA Língua Portuguesa, cuja missão é a promoção da educação financeira e a troca de contactos e conhecimento entre profissionais do mercado de investimentos no mundo de língua portuguesa. O Comitê conecta profissionais de finanças no Brasil, Portugal, Angola e outros países de língua portuguesa, ajudando a elevar os padrões éticos e a disseminar boas práticas no setor. A literacia financeira é um dos pilares dessa missão, especialmente relevante no contexto atual de profundas transformações económicas e tecnológicas. Eu sou o José Carlos Reis, membro do comitê baseado em Portugal. Nos últimos anos, o mercado de fundos de investimento tem-se mostrado um dos pilares mais dinâmicos e inovadores, tanto na Europa quanto no Brasil, impulsionando o crescimento económico e oferecendo aos investidores uma ampla gama de oportunidades. No entanto, cada região apresenta características e desafios únicos, desde o regulamento e as preferências dos investidores, até às particularidades dos produtos oferecidos. O nosso objetivo hoje aqui é promover uma conversa rica, explorando os pontos de convergência e as peculiaridades entre os mercados brasileiro e europeu, de forma a iluminar as oportunidades de colaboração e inovação entre os dois continentes. Além disso, vivemos hoje grandes linhas de disrupção a nível da inteligência artificial, o investimento passivo e outras tecnologias disruptivas que estão a transformar o setor, desde como o crescimento dos produtos estruturados. Com essa evolução tecnológica surgem novas oportunidades para melhorar a eficiência e a personalização de produtos financeiros, mas também novos desafios em termos de regulação, privacidade e segurança de dados. Os produtos estruturados têm-se tornado uma opção interessante para investidores que buscam combinações personalizadas de risco e retorno. Esses produtos, que muitas vezes unem ativos tradicionais com derivativos, oferecem uma forma de acessar as estratégias de investimento mais sofisticadas e podem ser utilizados para atingir objetivos financeiros específicos. No Brasil e na Europa, a popularidade desses instrumentos está em ascensão, especialmente entre investidores que buscam proteção contra a volatilidade do mercado e a implementação de estratégias de renda variável com menor risco. Outro ponto central é o crescimento dos investimentos baseados em critérios ESG, ambientais, sociais e de governança, que têm atraído cada vez mais investidores conscientes. Como é que as diferentes regiões estão a incorporar estes critérios na alocação de capital? Hoje temos o prazer de contar com a presença de dois profissionais experientes na distribuição de fundos de investimento que trarão insights valiosos sobre essas questões. Aproveito desde já para agradecer a presença de todos e, sem mais delongas, gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Mário, obrigado pela tua presença. Temos aqui a presença então do Mário Amigo. O Mário é mestre em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP e possui a certificação CFA, Chartered of Financial Analyst. Tem mais de 20 anos no mercado financeiro, com experiências em buy-side, sell-side e consultoria de investimentos, quer na Mercer, quer na PPS. Exerceu posições como diretor de investimentos no HSBC Seguros, no Brasil e Latam, e na Fundação Sistel de Seguridade, bem como diretor comercial para Portugal e Brasil, na Nordia Asset. Foi professor de matérias de finanças e investimentos por mais de 10 anos em cursos de MBA em instituições como a FIA, FIP, FIPCAF e St. Paul Escola de Negócios. Está baseado em São Paulo e é atualmente Head Comercial na Sul América Investimentos, função exercida desde 2023. Contamos também com o Tiago Forte Vaz. Tiago, muito obrigado pela tua presença. O Tiago é Bom dia. licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e possui a certificação CFA. Tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, tendo iniciado a sua atividade em 1997 como private banker e em 2000 iniciou o Investment Office do Private Banking do Espírito Santo, desenvolvendo e selecionando os produtos de investimento. Em 2005 foi para os Estados Unidos, onde desempenhou diversas funções ligadas com o trading, advisory e private banking. Em 2013, ingressou na Pictet Asset Management como responsável para os mercados de Portugal e Brasil, estando atualmente baseado em Madrid e responsável pela América Latina e Portugal. Este evento de hoje será moderado pelo Pedro Pitagros. Pedro, um forte abraço. O Pedro é licenciado em Gestão com pós-graduação
na Universidade de Lusíada de Lisboa e é atualmente candidato ao nível 3 do CFA e é membro do Comitê CFA Língua Portuguesa, também baseado em Luanda. Foi CEO da Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, e no Banco Prestígio. Foi administrador executivo do Banco de Poupança e Crédito e foi coordenador da Banca de Investimentos do BNI. Foi ainda diretor-geral da Move Consulting e diretor financeiro na Robert Hudson. Atualmente ocupa o cargo de assessor do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais de Angola. Pedro, passo-te assim a palavra para iniciar a moderação da sessão de hoje. Muito obrigado. Pedro, estás sem som. Pedro, estás Estás com mute. Peço desculpas, bom dia, boa tarde, onde estiverem. É um prazer moderar esta sessão, este evento, aqui com dois convidados com uma experiência bastante vasta na indústria financeira. Dizer que esta sessão terá uma duração aproximada de 50 minutos e que terá no final um período de perguntas e respostas. Dizer também que se não houver tempo para responder a todas as questões, a Sociedade CFA Brasil e CFA Society Portugal poderão eventualmente dar resposta em momento posterior. Portanto, eu começo com um tema que tem que ver com o tema da concentração. O tema é saber quão diferente é o panorama de gestoras de fundos de investimento no Brasil e na Europa, isto em termos de quantidade e dimensão das gestoras. Se calhar, Tiago, se calhar começo por ti, foste o primeiro a ser apresentado. Obrigado, Pedro, obrigado a todos. Muito obrigado ao CFA Brasil e ao CFA Portugal por esta iniciativa. E eu claramente acho que para falarmos do Brasil e do Portugal e da Europa é interessante pôr um bocadinho as coisas em perspectiva, porque eu quando em 2013 cheguei à PICT para ser responsável destes dois países, não podia imaginar que eles eram tão diametralmente opostos. Ou seja, Portugal é uma pequena economia aberta com baixas barreiras à comercialização e distribuição de fundos de investimento, e o Brasil é exatamente o oposto, ou seja, uma grande economia fechada e com barreiras, principalmente à distribuição de fundos internacionais. Para pormos as coisas também em perspectiva, vamos dar aqui alguns números. Quer dizer, o Brasil hoje, em termos da indústria de fundos, estamos a falar e eu vou utilizar a nomenclatura americana do trilhão igual ao bilhão na Europa, a 1,6 trilhões de euros, contra o mercado português, que é apenas de 43, 45 bis. Se olharmos em termos de gestoras em Portugal, locais, temos 64, contra mais de 1000 no Brasil. Se olharmos um pouco mais vasto para a Europa, o cenário muda ligeiramente. Na Europa temos à volta de 27,8 trilhões para mais ou menos 4.500 gestoras, mas o espaço é muito mais alargado, e o facto de existir uma jurisdição comum, principalmente na zona euro, permite com que a facilidade da distribuição e comercialização seja muito maior. Portanto, claramente aquilo que eu diria, para começarmos esta nossa conversa, são realidades completamente diferentes. Eu acho que o Mário pode-me ajudar aqui, mas são realidades completamente diferentes, de dimensões e com dinâmicas completamente diferentes. Mário, queres... Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. De novo, agradeço a participação aqui no evento. E também dividir esse painel com o Thiago, né, um profissional que eu também tive a oportunidade de ter como colega, tanto no mercado quanto no outro. Então, é importante termos essas visões diferentes. Eu corroboro com muito que o Thiago colocou. Acho que o Brasil realmente é uma grande economia com grandes barreiras. Ele está em processo de abertura, mas é um processo lento, né? É um processo que o Brasil tem, né? E o Thiago discutimos muito, né? É um processo que parece que em alguns momentos vai acontecer de forma mais rápida, mas por questões até de dinâmicas de política monetária do Brasil, às vezes, principalmente quando a taxa de juros do Brasil volta a subir, né? E atinge níveis de 2 dígitos, torna-se menos atrativo, até mesmo sobre a perspectiva do investidor local. Quando a gente fala da economia, por exemplo, portuguesa, ou da forma de investir do português,
eu diria que ele tem muito mais uma aderência à própria Europa, né? Uma arquitetura muito mais aberta, né? Com uma cabeça muito mais, né, em termos de produtos, né? Uma arquitetura muito mais ampla em termos de palette de soluções, de investimentos. Então, estamos falando de um universo um tanto quanto diferente nisso. Trazer também um dado aqui, né? As grandes gestoras brasileiras são gestoras de porte, seria como similares em termos de ativos sobre gestão aos de porte médio na Europa, né? Para ter um pouco sobre perspectiva, algo como pega-se as grandes gestoras no Brasil entre 80 a 200 bi de euros, aproximadamente isso. Então, são encaradas como algo como as gestoras médias da Europa, e na própria Europa tem gestoras enormes, né? Tem gestoras até com tri de euros sobre ativos sobre gestão. Bom, ao longo da apresentação de hoje vamos falar sobre várias dinâmicas, né? Formas de gestão ativa, gestão passiva, forma de pensar, né? Tanto do brasileiro quanto do europeu na alocação, as instituições que vão investir. Então, eu não vou adiantar aqui a nossa conversa, mas a gente vai ter muito que conversar ao longo desses próximos 40, 50 minutos. Ô Mário, se eu podia só acrescentar uma das razões, e você falou nisso, que também dificulta essas barreiras, tem a ver com o seguinte: enquanto na Europa uma pessoa em Portugal ou em Espanha pode acessar e comprar diretamente um fundo internacional, no Brasil isso não acontece. E, portanto, o Brasil obriga, a legislação obriga a que os veículos sejam todos domésticos. E, portanto, mesmo os fundos internacionais, para serem comercializados no Brasil, têm que ter um veículo doméstico, chamado um fundo espelho, ou um feeder fund, e, portanto, isso limita a quantidade e a oferta que existe disponível no Brasil. Perfeito. Acho que tem algumas questões super relevantes, né? No Brasil, o primeiro comentário importante é que tem que se investir em reais, né? E quando a gente fala em ter que se investir em reais, não é que você pode ter uma conta em dólares aqui. Isso torna o ambiente mais complexo em termos de estrutura de investimento. Ou seja, como você colocou bem, Thiago, tem que se criar um espelho aqui, porque de alguma forma o investimento na conta local é em reais. Caso tenha que operar em alguma outra moeda, isso tem que ser convertido em câmbio, mandado esse dinheiro para fora. Ou seja, toda essa dinâmica dificulta, né, a aceleração e a facilidade desse investimento, né? Na Europa, né, você tem estruturas como muito bem montadas, como Luxemburgo, né? Você tem os SICAVs, né, onde você consegue ter acessos em várias geografias dentro da Europa através simplesmente de um registro no CMVM local, e você tem acesso a uma arquitetura muito mais bem estruturada. Eu diria que o Brasil, a gente tem buscado evoluções em relação a isso, né? A nova CVM 175, ela procura imitar um pouco dessas características da dinâmica dos SICAVs. Ainda não é exatamente igual, porque o fundo de investimento no Brasil, cada um tem uma personalidade, de certa forma, jurídica. Isso traz algumas travas, até traz algumas questões de balanço por fundo, tem algumas dinâmicas que tornam isso um pouco mais complexo, mas eu diria que o caminho tem sido um caminho de olhar um pouco ao espelho de outras geografias que têm uma arquitetura mais aberta, mais bem construída. Então, eu diria que é um passo a passo, né? Existe pelo menos a boa disposição. O mercado acho que um outro comentário que vale a pena colocar sobre o Brasil, como é um mercado grande, mas também é um mercado de capitais que absorve muito sobre a capacidade de investimento aqui. Então, nos últimos anos, não só os títulos públicos brasileiros absorvem essa capacidade de investimento no Brasil, mas também a dinâmica de financiamento das empresas cresceu muito. Então, isso diz um pouco de o que sobra também para investir lá fora. Como é um mercado que tem muito dinheiro, mas também é um mercado que tem capacidade de absorver esse recurso, ele também o apetite do brasileiro ir para fora, quando o nível de juros é muito alto, é muito baixo. Então, acho que tem algumas questões de dinâmica que a gente precisa vencer, né? Taxas de juros mais baixos, uma dinâmica de estrutura de investimentos muito melhor preparada para que o investidor, né, diria do Brasil olhando para fora, consiga investir, que no meu ponto de vista, né, que tive a oportunidade também de falar, faz todo sentido. Acho que faz, até como um balanço de riscos, né, Thiago? É importante o investidor investir em várias fronteiras, né? Não, eu acho que essa é uma dos grandes desafios, principalmente do meu ponto de vista, basicamente como um gestor internacional que
traz para o Brasil a exposição internacional. O grande desafio tem a ver e com as dinâmicas locais, tem a ver com as taxas de juros. Ou seja, obviamente eu acho que se nós olharmos para cada mercado, existe aquilo que nós chamamos com o home bias, ou seja, uma preferência pelos ativos domésticos, ou seja, normalmente os investidores de um determinado país têm uma preferência porque existe uma familiaridade com os ativos locais e com as empresas locais. Mas no caso do Brasil, o facto das taxas de juros serem tão elevadas e o custo de oportunidade ser tão elevado faz com que essa preferência seja ainda maior. E a ideia é interessante, eu costumo dizer, eu não conheço nenhum outro país, não quer dizer que não exista, mas eu não conheço nenhum outro país no mundo que o principal índice de referência de todos os fundos, quer sejam eles de ações ou de obrigações, seja o CDI, que é a taxa de depósito. Quer dizer, neste momento a taxa do CDI anda à volta dos 11%, portanto é muito difícil que alguém abdique de 11% garantidos para investir numa estratégia internacional que pode dar 15, 16, mas também pode dar menos 5 ou menos 4. Portanto, claramente isso é uma das maiores barreiras em termos do investimento internacional ou de fundos internacionais no Brasil. Quando olhamos para a Europa e para Portugal, e no caso português é interessante porque o facto de Portugal não ter essa capacidade de absorver em termos de oportunidades os investimentos, o exterior, e isto vê-se noutras áreas também, como na América Latina, que é o caso do Chile, viram-se muito mais para o exterior. E, portanto, o exterior é claramente uma opção em termos de investimento em ações. Acaba por ser a parte principal do investimento das carteiras de ações, acaba por ser internacional, porque o mercado português é demasiadamente pequeno para refletir toda a quantidade de oportunidades que existem a nível global. Bem, está muito importante. Obrigado, Miguel e Tiago. Podemos seguir. Eu queria agora abordar o tema da tipologia de clientes e também o processo ou mecanismo de compra dos ativos. Portanto, saber quais são os principais clientes de fundos de investimento, quer no Brasil, quer na Europa, designadamente em Portugal. A nível institucional serão os fundos de pensões, as seguradoras, fundações, as family offices. E ao nível do varejo / retalho, como é que as pessoas compram os fundos? Se o fazem sozinhos, diretamente através da corretora, através de consultoria de investimento ou indiretamente através de gestoras de patrimónios. Também ainda ver qual é o peso dos clientes institucionais face aos clientes individuais, até que ponto é diferente no Brasil da Europa, não é? Queria perceber também isto. Boa. Começo aqui, Tiago, agora? Sim, começa com você e com o Brasil, que depois tenho alguns dados para a parte da Europa. Boa, boa. Bom, no Brasil, eu diria que tem uma divisão meio que similar, tá? O cliente institucional, ele é relevante. E quando falamos de cliente institucional do Brasil, estamos falando de fundos de pensão, que aqui são denominados como as entidades fechadas de previdência complementar. Temos as seguradoras, que também existe um sistema de previdência complementar via seguradoras, que são as entidades abertas. E aí falamos algo na indústria de fundos, tá? Estamos falando de entidades abertas como 1,3 tri de reais, que aí tem que fazer um pouco da conta, são mais ou menos 200 bi, algo nessa ordem de grandeza de euros. E a indústria de entidades fechadas em fundos, tá? É uma indústria de mais de 1 tri de reais, mas em fundos são por volta de 150 bi de reais, que dá algo como 100 bi de euros. Então, são duas indústrias relevantes, importantes, né? Ou seja, de um lado as seguradoras na parte de previdência e outro lado os fundos de pensão que são independentes. Retalho, estamos falando de 2 tri, aproximadamente 2 tri, falando entre private e o retalho de uma forma geral. Também é uma indústria relevante, né? E o acesso ao investidor aqui, eu diria tanto... Vamos olhar um pouco sobre as estruturas. O Brasil passou por um processo dos últimos 10 anos eu diria, de desbancarização do investimento, né? Você ouve a criação de plataformas de distribuição, essas plataformas são corretoras, e que se iniciou um processo do acesso direto do investidor aos fundos de investimento através dos assessores. Essa foi uma dinâmica dos últimos 10 anos, uma dinâmica que está em alguma transformação para a figura do consultor de investimentos. Isso porque a nova legislação ela tem dado mais transparência na cadeia de valor, de custos,
e a figura do consultor, né, que é o formado fee-based, né, tem se tornado, eu diria, mais recorrente. Então, se olhar para os próximos anos, existe uma expectativa de uma maior participação de consultores a despeito dos assessores no suporte ao investidor de retalho. Os fundos de pensão e as entidades e as seguradoras já são investidores denominados profissionais, eles já têm estruturas próprias, então eles têm capacidade de fazer seus investimentos, então é uma dinâmica de investimento direto, né, via fundo de investimento e via títulos, diferente dos investidores de retalho. Quando a gente olha um pouco daí de Portugal, e falando um pouco do lado do outro lado do oceano, a gente vê também os investidores institucionais como bastante relevantes, né? Então, dos 43 bi que a gente tá falando, né, de investimentos em fundos, 25 a 30 são de seguradoras e também fundos de pensão. Lembrando que também esses fundos de pensão e essas seguradoras, parte disso vão para sociedades gestoras, né? Então, algumas delas são vinculadas, né, a grandes grupos econômicos, né? Então, eu não vou falar de nomes, que parece que eu vou dar preferências, né, a alguma casa ou outra, mas são grandes instituições portuguesas, conglomerados portugueses, que têm suas sociedades gestoras e também têm os serviços, né, de seguradora e que prestam também fundos de pensão. Então, para responder aqui a questão, Pedro, os institucionais são importantes e tanto aqui quanto na Europa. Quando você pega a Europa, e principalmente a parte norte da Europa, tive a oportunidade pela Nordea ter contato com muitos profissionais de lá. Os investidores institucionais são muito relevantes no norte da Europa. Você tem grandes fundos de pensão, né, com números de tri, né, chegam a bis de euros, né, são instituições bastante relevantes. Então, eles exercem um papel muito importante, né, na indústria, sem dúvida, na indústria de fundos. Então, respondendo institucionais em todas as geografias, retalho depende um pouco da dinâmica. Portugal também tem seu retalho, também tem os assessores, também tem uma dinâmica própria, mas comentando aqui um pouco do Brasil, é algo que está a se desenvolver nesse processo que eu diria quase que desbancarização do investimento aqui. Ok. Não, é interessante porque eu acho que esse efeito de bancarização que você tem no Brasil, nós ainda não tivemos em Portugal. E, portanto, eu acho que você, nesse processo de desbancarização, você tem o efeito XP, que foi claramente um motor da alteração das dinâmicas em termos de fundos. Em termos da indústria na Europa, os institucionais, como o Mário estava a dizer, têm um peso relevante, bastante grande. São 70% dos alunos são institucionais, 30% são varejo, retalho. Se olharmos para Portugal, já é mais equiparado, ou seja, é 56-44, 56 institucional, 44 retalho. Isto porquê? Porque o peso, como o Mário disse, do norte da Europa, dos fundos de pensão e dos institucionais, faz com que depois na parte global haja aqui uma diferença. E aqui eu estou a utilizar números da EFAMA, que é a European Fund and Asset Management Association, saiu com o relatório no final do ano passado, dezembro de 2023, e eles fazem depois uma separação interessante entre aquilo que são fundos de investimento e mandatos. Portanto, os mandatos onde a presença institucional, fundos de pensões, é muitíssimo maior, estamos a falar de 95% dos mandatos serem parte institucional, e na parte dos fundos já é mais equiparado, ou seja, onde o retalho tem um peso maior. Portanto, claramente, como estávamos a dizer, o valor institucional continua a ter um peso grande. Em termos de assessoramento, nós em Portugal ainda não vivemos, eu não sei se é por efeitos culturais, esta desbancarização, ou seja, onde os gestores ou os assessores independentes ganham peso e se passa de um modelo que é o chamado commission-based para fee-based, ou seja, em vez do assessor receber através de retrocessões dos produtos que tem em carteira, receber diretamente por parte do cliente. Esta desbancarização na Europa ainda não se deu e sobretudo continua a haver e a predominar a parte dos canais de distribuição tradicionais, que são seguradoras e bancos. Eu acho que esta revolução que se viu nos últimos anos no Brasil, aqui na Europa e em Portugal ainda não se viu, embora já comecem a aparecer alguns assessores independentes. Ok, muito obrigado. Queria agora falar sobre o tema das preferências dos clientes.
perceber novamente as diferenças entre, relativamente às preferências dos clientes sobre os fundos de investimento. Primeiro, o tópico era perceber o impacto do contexto macroeconómico. Como é que o ambiente macroeconómico, que no Brasil é caracterizado por altas taxas de juros, e na Europa baixas taxas de juros, temos também uma grande volatilidade cambial no Brasil e também maior crescimento também no Brasil. Como é que todo este ambiente macroeconómico influencia as decisões de compra de fundos de investimento? Eu se calhar tomava aqui a dianteira, Mário. Por favor. Porque claramente, eu sendo um provedor de soluções internacionais num mercado que é predominantemente doméstico, é um desafio grande. E claramente, e nós já tínhamos tocado aqui um bocadinho há bocado sobre isso, o facto de haver um home bias, que no caso do Brasil, ou uma preferência por ativos locais, que no caso do Brasil era exacerbada com as taxas de juros, aqui eu acho que é o grande desafio. Ou seja, alguém dizia há relativamente pouco tempo, não sei se isto é uma lenda urbana ou não, que era a regra 3-2-1, ou seja, o Brasil representa 3% da economia global, 2% da capitalização bursátil a nível mundial, mas apenas 1% dos investimentos dos brasileiros está fora do Brasil. E claramente o custo de oportunidade que nós falávamos aqui é claramente um fator muito importante na tomada de decisão e a fazer com que não só a preferência por ativos locais, mas também por ativos de renda fixa. Ou seja, a renda fixa no Brasil é clarissimamente a classe de ativos privilegiada em termos das carteiras. A parte internacional acaba por ter uma representação muitíssimo baixa. Mesmo na parte institucional, ou seja, se olharmos hoje para as fundações, e as fundações, a lei atual e a regulamentação atual permite que as fundações, ou seja, os fundos de pensão brasileiros, tenham a capacidade de investir até 10% dos seus ativos internacionalmente. Posso-vos dizer que a maioria das políticas de investimento das fundações ou dos fundos de pensão está limitada normalmente a 2%, mas eu creio que é menos de 1%. E aí claramente, como dizia o Mário, a capacidade do Brasil também ter de absorver todo este investimento é importante. Nós temos outros casos na América Latina onde não é assim. Olhamos, por exemplo, para o Chile. O Chile tem uma outra dinâmica. O Fundo de Pensões, o sistema de fundos de pensões do Chile, que é considerado dos mais desenvolvidos na América Latina, investem cerca de 50% dos seus ativos fora do Chile. Mas isso também porque a economia chilena não tem a capacidade ou não tem as oportunidades do ponto de vista de absorver este nível de investimento. O que é que você acha, Mário? Não, eu corroboro. Claramente a política monetária, a forma do nível de taxa de juros determina muito do bias, né, do próprio investidor, né? Nitidamente é predominância em renda fixa aqui no Brasil, em obrigações. E sobretudo, quando a gente fala a obrigação muito mais, ainda bastante indexada ao CDI, né? Foi o que o Thiago comentou, né? Brincamos que o CDI é o grande maratonista aqui do Brasil, é difícil ganhar do maratonista, né? Você pode correr mais rápido que ele no curto prazo, mas na longa distância ele corre muito bem. Então, é uma dinâmica complicada, e aí quando a gente fala em termos de crescimento de mercado de capitais, certamente níveis de juros é predominante, né? Níveis de juros mais baixos ajuda as empresas a financiar, ajuda certamente ela a buscar um crescimento em outras vertentes que não só... aí estão falando também financiamento via ações, equities, que não só na própria renda fixa. A dinâmica aqui muito do Brasil corre exatamente em relação à taxa de juros. Obrigações foi mais predominante no passado, nos anos 2021, 2020, pós-pandemia, onde o nível da taxa de juros era mais baixo. Houve uma movimentação relevante para risco no Brasil, inclusive com aumento de exposição no exterior. Mas voltamos de novo, né, por todas as questões que já conhecemos de inflação, não só no Brasil, também no mundo, e no Brasil, sobretudo, a ter níveis de juros acima de 2 dígitos, né, o que estamos lidando. Então, volta de novo até um bias, né, home bias e na renda fixa, né, e, sobretudo, numa indexação de curto prazo, dados os níveis de volatilidade. Quando a gente olha aí para o mercado internacional, como o mercado, inclusive o mercado português,
existe uma posição relevante em obrigações, mas existe uma predisposição por uma diversificação em termos de classes de ativos e em termos de instrumentos superiores, né? Então, o que notamos ali, como o próprio Thiago comentou, né, pela própria dinâmica do mercado local não absorver, utiliza-se instrumentos internacionais, e fundos de investimentos é uma forma de se alcançar, né, essa diversificação internacional, e a parte de ações torna-se também uma parte mais relevante do que vemos aqui no Brasil, né? E outras classes, como por exemplo, os multimercados, enfim, outras classes que possam gerar algum nível de descorrelação. Acho que um comentário em relação ao Brasil, sempre para o investidor brasileiro, há grande dúvida, né, se o mercado de ações brasileiro bate a renda fixa. Quando a gente olha historicamente, não tem conseguido, mas tem um detalhe importante: os prêmios de risco das outras classes das outras classes de renda fixa no Brasil batem sim no CDI. Então, os títulos de inflação e os títulos pré-fixados, quando olhamos horizontes mais longos, eles batem o CDI sim, com mais volatilidade, né? E acho que um comentário importante o prêmio de risco na renda fixa no Brasil parece fazer sentido. O prêmio de risco da renda variável ainda tem que se provar. Eu acho que tem muito que a ver com níveis das taxas de juros e com a capacidade das empresas quererem se financiar também através de ações aqui no nosso mercado. Mário, já que tocas no tema das classes de ativos, Tiago, não sei se querias intervir. Não, eu ia só comentar em relação à parte da Europa, que em termos de, claramente, nos Estados Unidos, no Brasil, o foco é mais na parte da renda fixa. Na Europa, como o Mário também estava a dizer, é mais ou menos igual, ou seja, 35% das carteiras em termos europeus, 35% em renda fixa, 30% em renda variável, se bem que, e eu aqui mais uma vez, fazendo a distinção entre o norte da Europa e o sul da Europa, o norte da Europa mais equity, portanto rebalanceia isto aqui, o sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, mais renda fixa. Mas pronto, só para... Acho que tem outro comentário breve aqui também, só a gente vai lembrando, né, ao longo Claro. A discussão de gestão passiva e ativa. Eu diria que a gestão passiva também na Europa é muito mais usada que no Brasil, né? A utilização dos ETFs, instrumentos passivos no Brasil, ainda é incipiente. Existe um esforço, sim, de instituições internacionais, inclusive brasileiras, de desenvolver esse mercado, mas é um mercado ainda pouco desenvolvido, né? Muito dos fundos mesmo são de gestão ativa. Eu diria que na Europa, né, os institucionais utilizam bastante instrumentos passivos também, né? Onde o efeito de macroalocação é um efeito importante na composição do resultado das carteiras, dos planos, enfim, dos planos de pensão, o que seja. Então, tem essas características. O Brasil ainda é incipiente o mercado de gestão passiva, é algo a se desenvolver. Tem crescido, mas ainda de forma muito lenta, né? E também existe esse bias pela gestão ativa a despeito da gestão passiva aqui. Diria que na Europa acho que tem um balanceamento maior sobre a utilização desses instrumentos, né, Thiago? Mas, Mário, você acha que esse facto da parte passiva no Brasil estar relativamente mais atrasada àquilo que tem sido no resto do mundo, e nomeadamente na Europa, tem a ver com o facto dos veículos que ficam à disposição terem que ser veículos próprios locais ou não? Eu diria que agora menos, porque nos últimos anos já a indústria, o desenvolvimento da indústria dos ETFs, ele ficou muito mais simples, né? Então, eu diria que é algo mais recente. A BlackRock iniciou esse processo, eu diria, aí, de 10 anos para cá, um pouco mais que isso, mas você já começa também a ver grandes instituições brasileiras entrando nesse mercado. Falta ainda liquidez no secundário, falta ainda, eu diria, um amadurecimento, né, do secundário, inclusive, para aumentar o interesse do investidor em participar desses ativos. Mas é parte de um processo, Thiago. Existe um bias muito ainda para a gestão ativa. À medida que as taxas de juros estão mais altas, há uma discussão para voltar de novo aos instrumentos passivos, né? E também, se a gente olhar algumas indústrias, né, se machucaram muito, a gestão ativa nos últimos 2, 3 anos tem se machucado muito, a indústria de risco, né, local. Exato. Então, há uma discussão, né, de desenvolvimento mais da indústria passiva, mas é lento, né? Não é algo que a gente vê crescer ainda. Minha perspectiva é que isso vai crescer, né? Vai, né, seguir uma tendência como lá do exterior, mas deve ser de uma forma um pouco mais lenta, porque
que existe um bias muito claro pela indústria de gestão ativa. Miguel, parece paciente que no Brasil existe o maior home bias, isso e o tema das taxas de juros é fundamental, mas agora interessa perceber, Miguel e também Tiago, quando estes investidores olham para o exterior, qual a potência dos clientes, portanto, brasileiros, no caso, relativamente a fundos Europa versus fundos Estados Unidos, qual é, no fundo, a grande diferença? E relativamente ao Tiago, qual a potência dos clientes europeus relativamente a fundos Brasil versus fundos de mercados emergentes, portanto, incluindo a Índia e a China? Eu, só para comentar, em relação ao interesse por internacional, eu acho que, como disse, é difícil e é muito volátil, ou seja, e é muito sensível àquilo que são as taxas de juros locais. Quando os brasileiros olham para o exterior, a referência que têm, isto é uma referência que eu acho que também é da América Latina, mas sobretudo também do Brasil, é muito os Estados Unidos. Ou seja, quando ir para fora, claramente a economia americana, por ser uma economia com um peso gigantesco a nível, a maior economia do mundo, mas também uma economia com muito peso na região, a referência é os Estados Unidos, e portanto muito mais do que a Europa. Portanto, ir para fora para os brasileiros numa fase inicial, mais do que um fundo global, é muito mais investir no S&P nos Estados Unidos. E eu acho que eventualmente, à medida que o mercado se for desenvolvendo, este range de opções poderá eventualmente alargar-se à Europa, ao Japão, à Ásia. Na parte de mercados emergentes, e olhando do ponto de vista do investidor europeu, claramente eu acho que os mercados emergentes continuam a ser mais uma peça bastante tática nas carteiras dos investidores europeus. Eu acho que os investidores na Europa não olham tanto para o Brasil em si especificamente, olham para a classe de ativos mercados emergentes. Eu acho que dentro dos mercados emergentes a América Latina perdeu um bocadinho de peso nos últimos anos, sobretudo na parte de renda variável de ações, para a Ásia. A Ásia hoje em dia, não só pela China, mas pelo Sudoeste Asiático, tem vindo a ganhar, a reconquistar um peso que tinha perdido uns anos antes. Eu acho que para isto tem contribuído também uma certa instabilidade política que depois levanta algumas incertezas em termos jurídicos na América Latina. Ou seja, temos visto diferentes alterações em termos do espectro de esquerda e direita grandes na América Latina, e isso tem criado alguma instabilidade. Dos investidores europeus, especificamente ao Brasil, eu acho que as taxas de juros e a renda fixa é eventualmente a área que pode eventualmente chamar mais a atenção, ou seja, a parte de obrigações brasileiras, o nível das taxas de juros locais. E se pensarmos no seguinte, neste momento as taxas reais no Brasil são provavelmente do maior que há. A taxa de inflação anda à volta dos 4,5%, o CDI anda à volta dos 11%, portanto, se pensarmos que os investidores internacionais que queiram investir em moeda local têm eventualmente não só o carry da parte das obrigações, mas o potencial de uma valorização do real. Mário, que Não, perfeito. Só um comentário breve. Você trouxe a visão da perspectiva do europeu entrando no mercado emergente, agora do mercado emergente indo para a Europa, ou indo para o desenvolvido, nitidamente é ações, né? Onde você tem vetores de crescimento importante, obrigações por algum período fez, né, pós-pandemia, agora faz algum sentido, depois que as taxas de juros subiram, e é muito, quando a gente pensa nessas posições, são posições enredeadas, porque o diferencial de juros entre Brasil e as economias desenvolvidas é relevante. Então, nesse diferencial de juros, você pode captar o diferencial mais algum prêmio de uma renda fixa de um pouco mais de risco lá fora. Então, high yield ou até ações são classes que se discute numa alocação internacional. De novo, sempre competindo com o CDI, né? Não é uma conversa fácil, porque o maratonista está ali, né? E sempre está correndo do seu lado e correndo bem. Ok, muito bem. O tema da gestão ativa versus gestão passiva já foi, de certa forma, aflorado um pouco, mas queria que abordassem e desenvolvessem um pouco mais, Mário e Tiago. Como é que evoluiu, portanto, a procura
barra demanda por fundos de gestão passiva, nomeadamente os ETFs, face à gestão ativa no Brasil e na Europa. Não é? Podemos perceber a evolução do peso de cada um destes tipos de gestão, portanto, nas duas regiões. Eu acho que o Mário já focou um pouco aquilo que tem sido a evolução mais tranquila da parte de passivos no Brasil. No caso da Europa e no caso global, eu acho que a Europa aí não se distingue assim tanto dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos vai sempre um bocadinho mais à frente nestes casos, mas a passivo tem crescido bastante, mas sobretudo porque hoje vê-se aqui um fenómeno que é um fenómeno interessante, que tem a ver com o seguinte: muitas vezes está-se a ver, principalmente ao nível do assessoramento financeiro, uma gestão ativa ao nível do asset allocation. Ou seja, mais do que selecionar empresas, muitos dos assessores hoje em dia o que fazem é tentar fazer a decisão entre classes de ativos e depois, para complementar a construção de carteiras, utilizar beta barato. E, portanto, beta barato significa ir buscar veículos que lhes permitam exposição a uma determinada classe, uma exposição diversificada a uma determinada classe de ativos, e que lhes permita, dentro da sua decisão tática ou estratégica em termos de asset allocation, poder alocar rapidamente e ganhar exposição a uma determinada classe de ativos. Obviamente que eu acho que é mais ou menos consensual que existem classes de ativos e áreas onde os mercados são altamente eficientes e, portanto, a construção destes trackers ou destes passivos são relativamente mais fáceis e mais eficientes, e há outras áreas onde o mercado não é tão eficiente, onde a informação não corre tão rápido, onde eu acho que eventualmente a gestão ativa tem um maior pendor. Agora, é interessante uma coisa, é pensarmos também, isso é mais do que está aqui, o que é que acontece ao mercado quando a maioria dos investimentos são feitos via passivos e, portanto, os mercados acabam por se mover ou por se movimentar em grandes quantidades. E isso faz com que quanto mais dinheiro houver em passivo, nós acreditamos também que existem mais oportunidades para a gestão ativa de utilizar estas ineficiências que é levada para a parte emocional das pessoas ao movimentarem-se nos diferentes veículos passivos para poderem gerar alfa. Bom, vou complementar aqui, né? Eu queria complementar na construção de portfólio, faz todo sentido o que o Thiago colocou aqui. Acho que aí, falando um pouco sobre o Brasil, existe um processo de amadurecimento na figura do próprio consultor, então, à medida que isso deve avançar mais os instrumentos de alocação a beta barato. Eu diria que o Brasil, aí, nesse estágio, ele está alguns passos atrás da indústria internacional, né? A indústria de passivos internacional, estamos falando da Europa e Estados Unidos, é muito mais desenvolvida, tem crescido a taxas até superiores, né, à indústria de gestão ativa. Não podemos esquecer também dos alternativos, né? A gente não comentou aqui, mas os alternativos têm crescido tanto na construção dos institucionais, mas também na construção do investidor private, na composição da carteira desses profissionais, justamente porque vivemos um mundo hoje em que você tem excesso de informação, né? Então, para a indústria, é um grande desafio para a indústria de gestão ativa, porque antes por assimetria de informação, você conseguiria gerar o que a gente chama de alfa. Hoje em dia, você precisa estruturar a informação e ter informação de qualidade para tomar essas decisões. A indústria de alternativos, por sua característica, até muitas vezes por característica de liquidez, também gera muito mais essa assimetria. Então, também tem sido uma forma de crescimento, diria, não só na Europa, mas também aqui no Brasil, para alocação em institucionais, ainda de forma incipiente, mas crescendo, e também para a indústria, inclusive, de private bankers. Aqui a gente vê, né, um aumento significativo na parcela dessas classes desse segmento, né, de alternativos. Então, produtos mais ilíquidos, produtos que têm aí suas assimetrias de captura. Então, só para fazer um briefing aqui, na realidade, só um breve resumo. Indústria de passivo com característica de aumento aqui, né? Estamos falando do Brasil, a despeito de lá fora já ser bastante grande. A indústria de alternativos também deve crescer e o desafio vai continuar na indústria de gestão ativa, né? Justamente porque hoje, gerar alfa num mundo em que temos excesso de informação, torna-se um grande desafio em como estruturar a informação e como ter
bons profissionais para capturar essas assimetrias, né? Essa é uma discussão, eu diria que é transversal aqui a todas as gestoras locais aqui no mercado brasileiro e lá fora também. Eu diria que não deve ser uma discussão muito diferente disso. Queria só complementar, porque você levantou um ponto muito, muito, muito importante que tem a ver com a parte dos alternativos na componente de gestão ativa. Ou seja, hoje até agora a parte de alternativos eram fundos descorrelacionados, hoje em dia vemos uma tendência, principalmente na parte dos mercados privados, que eu acho que é a tendência para os próximos anos, onde nós vimos claramente que, como você dizia, uma saturação que existe nos mercados públicos tem feito com que haja uma cada vez maior procura por estratégias e ativos que sejam mais descorrelacionados com o mercado. E os mercados privados, neste momento, apresentam-se como uma fonte muito interessante que tem vindo a ser utilizada pelos os investidores institucionais no passado globalmente, e que agora a grande tendência, e eu acho que esse é o grande desafio da indústria da asset management para os próximos 10, 15 anos, é conseguir trazer este tipo de estratégias para os investidores, eu não diria de retalho, mas para os investidores particulares. E esse vai ser o grande desafio, poder ajudar, e eu creio que essa é uma área que tem um potencial de crescimento, porque claramente diversifica as carteiras atuais, vem providenciar uma fonte alternativa de retorno. Existe um esforço muito grande em tornar estas estratégias mais mainstream, mais fáceis de acessar por parte dos investidores particulares. E isso claramente vai ser um boost para a parte de gestão ativa. Bem, estamos com algum tempo ainda para uma questão, um tema, desenvolver um tema, depois passamos ao período de perguntas e respostas. Eu queria entrar no tema do ESG, como é que o tema do ESG e a adoção das regras sobre este tema tem evoluído no Brasil e na Europa, e perceber também que diferenças existem a este nível. Não sei se você quer começar, Mário, com o Brasil, ou quer que eu comece pela Europa? Bom, fala um pouquinho de ter vivenciado na própria Europa, né? A Europa eu diria que quando a gente olha em termos de mundo, está no estágio mais avançado do que outras geografias, né? Você tem legislações de transparência, de legislações de Know Your Client, ou seja, das preferências ESG, formas indústrias até de financiamento a essa transição, ou seja, a Europa está alguns passos à frente. Quando a gente olha em outras geografias, né, e aí quando e tem uma indústria, né, já de fundos, né, tanto de fundos de impacto, de fundos com características de sustentabilidade. Quando a gente olha o Brasil, eu diria que o Brasil está olhando e fazendo benchmarking, né? Então, é um processo que já vem ocorrendo nos últimos anos. Então, como é que foi esse processo aqui? A associação local, né, que é a Ambima, ela olhou muito da legislação europeia e ela tem trabalhado no desenvolvimento de uma autorregulação. Esse desenvolvimento da autorregulação, ele recentemente, até estamos falando de 3 anos para cá, tem utilizado também as denominações de fundos com denominação de IR, investimento responsável, que é um paralelo um pouco do SFDR, artigo 9, fundos em que fazem alguma menção, né, no seu processo a olhar características ESG, que são o seu artigo 8 da legislação, e os outros fundos que não têm denominação nenhuma e não levam em consideração, que são o vulgo artigo 6. Então, o que eu posso dizer é que existe um esforço, sim, da indústria aqui local, de olhar as práticas da Europa que estão no estágio mais avançado e fazer uma adaptação, neste momento, para uma autorregulação. Num segundo momento, pode ser que se aplique, inclusive, numa regulação direta da própria CVM ou de outros reguladores, né, locais que venham a empregar isso. Isso é utilizado na indústria institucional. Então, há algum tempo, a indústria institucional no Brasil já menciona que os fundos de pensão têm que observar os princípios ESG, mas eu diria que a prática ainda não é muito aplicada. Então, há um enforcement de vários, né, agentes locais para que exista uma transição nesse sentido. Eu diria que com alguns estágios atrás da própria Europa,
mas numa boa direção de crescimento, de assunção a práticas ESG, e o maior conhecimento dos próprios investidores ao que isso significa e a relevância disso. Eu claramente estou completamente de acordo. Nós na Europa, eu acho que as próprias, pelo tema da legislação na Europa, que avançou muito mais rapidamente que noutras jurisdições, nomeadamente nos Estados Unidos, eu acho que as gestoras na Europa estão relativamente mais avançadas em termos da parte do ESG. Eu acho que foi um fenómeno que foi muito impulsionado pela parte dos investidores institucionais, sobretudo aquilo que o Mário estava a dizer, e eu julgo que no Brasil também, neste momento, os grandes consumidores deste tipo é a parte das fundações e dos fundos de pensão. Aquilo que nós vemos hoje em dia é que houve aqui vários períodos, houve uma curva de aprendizagem grande, porque a regulação foi saindo e a indústria teria que se ir adaptando, e às vezes de forma complicada, porque as peças não juntavam. Obrigar um fundo a reportar determinadas métricas que as próprias empresas não produzem tornava complicado estas coisas, e tivemos aqui alguns períodos em que entre regulador, legislador e as gestoras de conversação e de crescimento. Eu acho que há uma coisa: se há uns anos atrás os critérios ESG podiam eventualmente ser diferenciadores, ser um fator de diferenciação entre as estratégias de investimento, eu acho que aquilo que está a acontecer nos últimos anos tem sido que este tipo de critérios começam a ser incorporados dentro do processo de investimento e do processo de seleção de empresas. E, portanto, as empresas com maiores problemas em termos de ESG, elas obrigam na análise de investimento a uma maior taxa de atualização, primeiro um maior risco, prémio de risco para este tipo de empresas que podem eventualmente. E, portanto, aquilo que nós acreditamos é que isto vão ser fatores importantes no futuro, mas vão ser, sobretudo, começar a ser incorporados em termos do processo de investimento. E, portanto, a diferenciação de ser uma estratégia ESG, eu acho que vão todos começar a ter estas preocupações, e, portanto, já não vai ser diferenciador, como não era diferenciador há uns anos atrás. Os fundos não investiam em determinados setores que eram setores mais problemáticos, e, portanto, isso era feito transversalmente a todos os fundos. Mas, claramente, é um setor onde claramente a Europa está à frente dos Estados Unidos, e o Brasil e o regulador e a Anbima têm utilizado o exemplo europeu como a referência para aquilo que quer desenvolver em termos locais. Obrigado, Mário. Obrigado, Tiago. Não sei se... Portanto, acho que podemos passar se houver questões. Eu não penso que não temos questões. Temos questões. Não sei se já temos... Já é Carlos terminar o evento. Já agora eu posso colocar uma questão, já que não há questões e temos 5 minutos, se não se importarem. Okay. Falamos muito, principalmente o Tiago fala muito do conceito de distribuir fundos internacionais para o Brasil, mas, por exemplo, eu no outro dia, fazendo um pensamento contrário, estava a tentar investir em fundos de renda fixa brasileiros, através da minha corretora, que eu não vou dizer qual é que é para não fazer publicidade, mas é uma das principais aqui em Portugal, e não consegui. Até falei lá com o assessor ou com o consultor, eu liguei para lá mesmo e ele diz que é impossível porque nós não conseguimos investir em produtos diretamente no Brasil, e depois não há produtos locais que façam que tenham essa... repliquem, não é? Ou seja, há a ideia de montar um produto desse género no futuro, ou só alguma outra informação sobre o tema, né? Miguel, vejo como uma oportunidade aí, né? Vamos conversar. De fato, talvez aí, como acho que o Tiago mencionou bem, né? Ainda a visão, quando se entra no Brasil, utiliza-se muito a visão de mercados emergentes, talvez nada muito direcionado ao próprio Brasil. E como existe um alinhamento cultural próximo, e eu diria assim, inclusive tive a oportunidade de morar em Portugal, e eu sei que
Portugal acompanha muito da dinâmica do mercado brasileiro e parabéns por isso, né? Eu digo a todos os portugueses porque isso é muito mérito dos portugueses acompanhar, muito mais que os brasileiros de Portugal. Eu diria que os portugueses acompanham muito mais a dinâmica aqui. Pode fazer sentido em algum momento, assim, como nesse momento das taxas de juros altas, você ter boas oportunidades, não só de empresas, mas também de dívida pública para fazer bons investimentos. Acho que aí é sentar e olhar, né, se existe apetite do investidor português para isso, criar mecanismos de alcance. Existe aquele bias emergente, mas pode sim ter oportunidade de algum investimento direcionado ao mercado brasileiro direto. Mas, Mário, este problema que o Miguel estava a mencionar também tem a ver com o facto dos veículos locais serem irreais e, portanto, ser difícil, porque o real é uma non-deliverable currency, significa que você não pode ter uma conta em Portugal em reais. E, portanto, isso complica a situação de você comprar um fundo no Brasil em reais. A corretora tem que ter uma conta local. Sim, teríamos que fazer o que se faz em outras circunstâncias, né? Você tem, de repente, um instrumento aí, via algum SICAV, uma estratégia de... Bom, estou contando toda a estrutura, né? Uma estrutura de ativos brasileiros via alguma SICAV, você pode estar denominado em euros e certamente você tem um veículo de acesso aos títulos brasileiros para investimento. Tem obrigações, tá? Na minha antiga casa existiam obrigações brasileiras lá, né? Tem um veículo de obrigações brasileiras. Obrigações, não, perdão, de ações, né? De ações brasileiras. Mas obrigações, confesso que aí teria que fazer uma consulta, Miguel. Dá para se criar via estrutura, via algum SICAV, algum que outro pode ser que tenha alguma estratégia direcionada. Não é muito comum, mas pode ser que se encontre sim. Seria uma forma de alcance. Pela restrição que o próprio Thiago colocou. Ok. Não há mais questões? Então, assim, não havendo mais questões, então encerramos aqui a sessão. Gostaria de agradecer ao Mário Amigo e ao Tiago Forte Vaz pelos valiosos insights que nos partilharam durante esta hora e ao Pedro Pitagros pela condução e moderação deste evento, e agradecemos também a participação de todos os que tiveram a oportunidade de participar. Este evento será colocado no YouTube, está gravado e teremos oportunidades para poder rever este evento. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Muito obrigado. Já agora, se eu puder também saudar o Ivan Ginga da CPLP. A CPLP apoiou o nosso evento. O Ivan está ali a assistir ao evento. Um cumprimento especial ao Ivan. Um abraço. Obrigado, abraço. Muito Obrigado obrigado a todos. Tudo de bom. Obrigado.